Olha, meu nome é Tânia, aqui na instituição, todo mundo me conhece por Tânia Quintanilha. Eu sou do interior de Goiás. Sou de uma cidade pequena, bem pequena, no sudeste do estado, né? Cidade de Goiandira. E eu vivi em Goiandira até início de 1970. Passei minha infância, parte da minha adolescência em Goiandira. E meu pai resolveu nos trazer para Goiânia para estudarmos. Quando nós chegamos aqui, a nossa família, terminei ginásio, estava terminando o ginásio. E logo em seguida eu me ingressei no Instituto de Educação, fiz normal, né? Com aquele sonho de ser normalista. E terminei lá o normal e realmente exerci a profissão. Eu fui professora durante 5 anos. Terminei muito cedo, normal, e comecei a lecionar muito cedo. Fui professora numa escola aqui no bairro Popular, chamava Dona Belinha. Eu tinha 15 anos de idade. E eu trabalhava com crianças de 5 anos. Que hoje, quando eu olho para trás e eu vejo, esses meninos estão aí, no mercado, né? Gente aí exercendo funções importantes dentro do mercado e que foram alunos meus no Jardim de Infância. Depois que eu lecionei no Dona Belinha, eu passei para uma escola lá em Campinas, chamava Tia Emília. Também fiquei lá por 4 anos. Nesse tempo, eu já havia prestado vestibular. E quando eu fui prestar vestibular, eu prestei vestibular para eu tinha 2 opções. Eu fiz serviço social e prestei também para geografia, geografia e história sempre foram minhas paixões. Passei nos 2, passei para serviço social, passei para geografia, mas optei por serviço social. Por quê que eu optei por serviço social? Porque eu sempre gostei de gente. Sempre gostei de lidar com gente, de falar e de ouvir as pessoas. Sempre gostei. E o serviço social me dava isso. Muito mais do que a geografia. Porque a geografia eu ia estudar e eu ia ser uma professora. Com certeza. Também ia lidar com gente. Mas o serviço social me dava um outro olhar para isso. Fiz serviço social. Me casei. Logo que eu me formei, eu me casei. E aí eu me afastei um pouco profissionalmente. Quando eu formei, eu fiz pela Universidade Católica de Goiás, serviço social. Daí 6 meses eu estava casada, eu tinha 21 anos. E com o casamento eu me afastei um pouco do mercado. Porque daí 2 anos eu fui mãe, tive o meu primeiro filho, me envolvi muito, né, com a criação do meu filho e assim, com a vida mesmo de casada, toda a responsabilidade, muito nova, mas muito responsável. Tive o meu segundo filho e só depois que eu tive meu segundo filho que eu comecei a pensar em trabalhar e exercer minha profissão. Quando eu tive o Rodolfo, que é o meu segundo filho, eu tenho 3 filhos, né? Frederico, Rodolfo e Ana Lídia. Quando eu tive o Rodolfo, eu comecei a sentir uma inquietação de que eu precisava fazer alguma coisa a mais do que ser mãe, dona de casa, essa coisa toda, né? Essa inquietação comum à mulher moderna, né? A mulher de hoje. E quando o Rodolfo fez 2 anos, eu prestei um concurso, o último concurso, uma seleção aqui no SESI. Fiz a seleção lá no SESI de Campinas. Quem era chefe do serviço social era Maria de Lourdes Abreu Pena, que foi chefe do serviço social por muitos anos, até ela sair da empresa. E fui aprovada. E em 83, eu comecei a trabalhar no SESI. Quando eu entrei para o SESI, em 1983, eu fui para o SESI da Canaã. Havia uma colega nossa que estava dando à luz, ia ficar afastada, e eu entrei para substituí-la. E eu fiquei no SESI da Canaã quase 1 ano. Lá quem era o diretor era o Paulo Enir. Fiquei lá durante 1 ano e logo em seguida, em 84, que eu entrei em 83, eu não me lembro a data certinha, mas me parece que em 84 foi inaugurado o Jardim Planalto.
E a Lurdinha, que era a chefe do serviço social, me transferiu para o Jardim Planalto. Então eu cheguei ao Jardim Planalto no dia da inauguração. E por lá eu fiquei 12 anos. No início eu trabalhei lá com o Valdir e fiquei 12 anos, passei lá, o Valdir foi o meu primeiro lá nessa época não era gerente, não era diretor, era chefe mesmo do CAT, né? Eu passei pelo Valdir, passei pela Rosa, que era um assistente social, colega nossa, o Celso, e depois de 12 anos lá é que eu fui transferida aqui para a sede para trabalhar com planejamento. Mas eu te digo assim, que a maior riqueza do meu trabalho foi realmente no Jardim Planalto. Foram 12 anos realmente de assistente social. Lá a gente fazia um trabalho, eu te disse no começo, que eu gosto de gente. E lá eu atendia gente. Eu atendia desde a mãe do aluno, o pai do aluno, as pessoas da comunidade e o próprio aluno. Então, assim, foi um trabalho muito rico. Primeiro porque você tinha a oportunidade de estar junto das pessoas e as pessoas precisavam realmente de orientação. E o serviço social existia por conta disso, né? A função maior era atender o trabalhador, né, e seus dependentes. Bom, então como assistente social, a gente trabalhava muito junto ao trabalhador, né, o trabalhador naquela época, ele que ia para as unidades. Então assim, a gente presenciou uma mudança extraordinária, né? As diretrizes hoje do SESI são completamente diferentes daquelas de 1984. Naquela época a gente esperava o trabalhador chegar, vir nos procurar. Hoje não, né? Hoje nós vamos até a empresa, nós é que vamos, nós é que oferecemos, nós é que descobrimos o que é que ele precisa, quais são as necessidades da empresa e atendemos. Mas isso não invalida de forma nenhuma toda essa história, toda essa trajetória. Porque no Planalto, eu digo para você assim, o Planalto me deu a possibilidade de orientar, de, não digo ajudar, mas pelo menos indicar caminhos para centenas de pessoas que passaram por nós. Nós tínhamos uma equipe, né? Naquela época, o SESI. Então, assim, naquela época a gente realmente fazia serviço social. A gente atendia casos, a gente trabalhava junto à comunidade e a gente indicava caminhos para as pessoas. Então, era um trabalho, Francis, eu vou te falar assim, um trabalho muito rico, muito rico. E nesse tempo, o SESI, ele tinha uma equipe de assistentes sociais. Nós tínhamos assistentes sociais, nós devíamos ser umas 13, eu acho. E trabalhávamos muito nas unidades e aqui mesmo na sede. Tinha um grupo que trabalhava diretamente com o empresário e com representantes das empresas. Naquela época, tinha um grupo de representantes das empresas que eles se reuniam aqui exatamente para discutir assuntos, né, assuntos e anseios das empresas e que o SESI poderia estar atendendo, poderia atender. Mas na unidade, o trabalho era muito rico. Nesse tempo, durante esses 12 anos, existiam os cursos chamados cursos de educação familiar. Eram cursos, nós tínhamos lá curso de corte e costura, bordado à máquina, curso para gestante, curso para adolescente, calça e camisa. Se não me engano, era mais ou menos isso aí. Então, assim, as mulheres dos trabalhadores é que faziam os cursos. Nós atendíamos também uma parcela da comunidade. Não era só dependente. Porque, na realidade, o Jardim Planalto, ele foi construído no local em que não tem empresa, não tínhamos empresas em volta dele. Então, não era fácil para o trabalhador deslocar dos bairros onde moravam para ir para o Jardim Planalto. Então, a parcela de comunidade que nós atendíamos era grande, tanto na escola quanto nos cursos, né? E em todas as outras atividades. Mas, assim, esse pessoal que procurava o Jardim Planalto, que nos buscava,
e que fazia toda que preenchiam as vagas dos cursos, de alguma forma elas saíam mais enriquecidas para auxiliar na renda familiar, porque o objetivo era esse, ensinar a fazer calça e camisa para que ela pudesse fazer em casa, não só para a família, mas também para ter um ganho. Então, assim, o papel do SESI é que eu acho, assim, fantástico, sabe? O SESI, para mim, ele é ímpar naquilo que faz. Desde que eu entrei, eu falo, a gente pode não fazer tudo, mas o que nós fazemos bem feito. Nós temos um leque imenso para atender. E de 84 para cá, as mudanças foram, assim, imensas, né? Tudo mudou. É o que eu te falei, nós ficávamos esperando que o empresário, que o trabalhador fosse para a unidade. Hoje não. Hoje nós vamos para as empresas e vamos atender as necessidades do empresário e do trabalhador. É para isso que o SESI existe. O SESI que ficou no passado, para mim, primeiro assim, porque quando eu fui para o Jardim Planalto, tudo era muito novo. Então a gente sentiu que a gente pôde participar da construção daquela unidade. Não a construção física, mas aquela construção humana, né? Então a gente fazia as coisas assim realmente com mais humanização. Eu sinto que o SESI, ao longo dos anos, ele perdeu um pouco a humanização. Nas unidades, você tem a oportunidade de se relacionar com muito mais facilidade do que aqui no prédio. Porque o prédio, ele é vertical. Você fica muito no seu andar, você encontra as pessoas, às vezes no elevador, às vezes lá embaixo, na saída, ou às vezes na entrada, e muito poucas vezes na cantina. Na unidade, não. A unidade, ela fortalece esses laços e ela favorece, sabe, essa inter-relação, esse conhecimento do outro. E o fato de ser assistente social dentro da unidade, você realmente conhece as pessoas. Você não conhece apenas pelo nome. Você conhece quem ela é, a vida dela, o que ela sofre, né? O porquê que ela, o que ela sofre, por que ela está feliz hoje, por que está angustiada ou não, porque o assistente social dentro da unidade, ele era um polo de extrema importância, né? Então, assim, eu sinto falta disso, eu sinto falta desse valor, sabe? Dessa coisa, dessa amizade, a unidade parece que você trabalha mais familiar, parece que é um ambiente mais familiar. Aqui não, aqui é cada um no seu andar, né? Muitas vezes quando você percebe a falta de alguém, ela já desligou da empresa há mais de 2, 3 meses. Na unidade não, né? Na unidade é muito participativo, sabe? É um trabalho muito rico, muito rico. E que você sente que você constrói, que você faz parte daquela construção. Quantas pessoas, olha, assim, não dá nem para enumerar, mas quantas pessoas passaram por nós, passaram pela nossa sala, conversaram, discutiram, falaram das suas vidas, e a gente, naquilo que a gente podia, a gente auxiliava, orientava, e essas pessoas transformaram as vidas. Não tem muito tempo, eu estava num consultório médico, esperando a minha hora, e uma senhora do outro lado me olhando. E eu percebia que o olhar era insistente, né? E eu olhava e ela me olhava, e eu pensei, gente, eu conheço em algum lugar e ela também está me reconhecendo. E como eu falei para você, eu gosto de gente. Eu não consegui, né? Eu saí do meu lugar e sentei perto dela. Falei para ela, eu te conheço. Ela falou, eu também. E ela falou para mim, você é a Tânia, lá do Jardim Planalto. Falei, sou eu mesma. Ela falou, você está lembrada de mim? Eu falei, mais ou menos. Ela falou, olha, eu sou aquela senhora que vendia pirulitos
França, você conhece aquele pirulito que faz a cauda, que faz a forma do galinho, a forma do pirulito, aquela coisa? Ela falou, você lembra? Falei, sei quem é. Ela falou, pois é. Você se lembra que eu comecei a vender pirulitos na porta da escola? Fui à sua sala para pedir você que solicitasse ao chefe da unidade que eu pudesse vender o pirulito. Falei, lembro. E que você falou para mim que quando eu comecei a vender mesmo, a coisa começou a crescer, os pedidos, e você falou para mim, comece a fazer e a colocar nos bares, nos bazares, nos supermercados pequenos em volta da sua casa. Foi isso que eu fiz. E hoje, graças a isso, eu e meu marido temos uma mini empresa desses pirulitos. Então, assim, quando você ouve isso, depois de quantos anos, já nem me lembrava mais. Então você fala assim, bom, eu fiz alguma coisa. O meu trabalho não foi em vão. Ela falou, olha, você me fez acreditar que eu era capaz de transformar a minha vida. E como ela, tantas pessoas que passaram por nós, passaram por aqueles cursos, e no final dos cursos, faziam depoimentos como eu estou agora fazendo para você, de dizer assim, Tânia, eu entrei aqui, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Nós tínhamos numa época lá, nós tínhamos duas gêmeas, duas moças, bonitas as gêmeas, elas só andavam de forma igual. O mesmo vestido, o mesmo puxado do cabelo, o mesmo sapato, o mesmo tamanho do cabelo. Você olhava uma, eu não sabia quem era quem. E começaram a fazer cursos conosco. E a gente tinha muita palestra, né? Muita coisa educativa. E um dia, elas sentadas na minha sala, eu perguntei para elas, vocês gostam de serem iguais, idênticas? Elas falaram para mim, não. Mas a nossa mãe nos obriga. Aí, nós começamos a conversar, falei, vamos fazer um trabalho então, né? Vocês e a sua mãe, porque vocês são iguais fisicamente, mas vocês são duas pessoas diferentes. E não vai ser uma usar o vestido diferente da outra que vai mudar o que existe entre vocês. E aí convidamos essa mãe e começamos a conversar, né? Cada vez que a mãe ia lá, a gente puxava um pouquinho e conversava e mostrava para essa mãe que ela precisava dar a essas meninas essa liberdade de cada uma ser uma. E no final do curso elas me apareceram lá, elas faziam corte e costura, cada uma com seu vestido, completamente diferentes. Uma já tinha cortado o cabelo. Então, assim, são coisas que às vezes você vai lembrando e que aqui o tempo não vai permitir lembrar tantas coisas, né, boas, que você lembra com saudade. Você sabe, assim, eu trabalhei, eu fiz alguma coisa, eu deixei um rastro lá e um rastro bom. Olha, eu não posso citar nomes, porque aí eu posso esquecer de alguém e isso não é legal, né? Mas eu te digo uma coisa. Quando eu entrei aqui, eu falei para você, nós éramos uma área, era a área do serviço social. Então, nós tínhamos uma equipe de assistentes sociais. Então, assim, eu te digo que eu não posso em nenhum momento me esquecer do quanto essa área fez pelo SESI, fez pelo trabalhador do estado de Goiás. Nós realmente tínhamos em mente o que o serviço social era capaz de fazer. E foi uma equipe muito boa, sabe? Pessoas assim, eu não devo nem citar nome, porque eu corro mesmo esse risco que eu estou te falando. Mas assim, eu não posso me esquecer das minhas colegas, não posso jamais me esquecer da Lurdinha, que foi essa chefe do serviço social, que era assistente social. E que, de acordo com a orientação dela, nós trabalhamos e pudemos realmente, todas nós, éramos todas mulheres, todas nós fizemos com certeza alguma coisa pelo trabalhador da indústria. Isso eu tenho certeza, Francis, certeza absoluta. Eu acho esse trabalho de uma importância. O que somos nós sem a história?
E quando eu falo para você que eu trabalhei 12 anos no Jardim Planalto e que hoje, quando eu olho, eu percebo que eu não registrei, eu deveria ter registrado toda a minha história no Jardim Planalto, porque serviria de experiência, de vivência, de orientação para quem quer que fosse. Eu acho esse trabalho que vocês estão fazendo, assim, fantástico. Acho que tem que ser feito e você tem realmente que aproveitar as pessoas que estão aqui dentro e que têm em mente essa nossa história. Quando eu entrei aqui no SESI, quem era o diretor regional era o Dr. Aquino. Eu passei pelo Dr. Aquino. Então, assim, o Dr. Aquino foi que realmente foi um ícone dentro da instituição. Eu conheci o Dr. Aquino, trabalhei na gestão dele. Então, assim, eu acho que, tenho certeza, né, de que esse trabalho de vocês tem um valor, assim, não tem nem como expressar o valor. Nós tivemos uma época tentando resgatar, né, eu junto do Teco e até da Lurdinha, que já nem estava aqui mais, ela saiu, mas ela continuou fazendo o trabalho, sabe, com fotos, com registros históricos, porque o que acontece? As pessoas que têm lembranças, as pessoas estão indo embora. As pessoas que podem dizer para você, além do que eu estou falando, muitas já não estão mais vivas. Então, assim, eu acho que é um trabalho urgente, é um trabalho que precisa ser feito. Senão nós vamos nos perder. Nós vamos ficar sem história. Eu acho importantíssimo. Assim, quando eu entrei, o diretor regional era o Dr. Aquino, né? Nesses anos nos primeiros anos que eu fiquei no SESI, eu não tive acesso a ele. Mas nos últimos anos de vida dele, porque eu já trabalhava aqui. Porque quando a gente trabalha em unidade, você fica muito distante da sede. Depois de 12 anos no Jardim Planalto, a Lurdinha me trouxe para a sede para trabalhar com planejamento. Aí sim, ele despachava aqui e a gente pôde ter mais contato com ele. E interessante, ele foi uma figura incrível, ele foi uma figura fortíssima, né? Ele foi responsável pela instituição durante muito mais de 30 anos, né? Ele ficou como diretor regional. E uma vez nós aqui embaixo, numa festa de fim de ano, ele estava presente, já pouco antes dele adoecer. E a gente conversando, ele fazendo questão de falar com os colaboradores, ele falou para mim, minha filha, hoje quando eu olho para trás, eu percebo que eu poderia ter aproveitado mais essa participação com os empregados do SESI. Hoje eu percebo que eu poderia ter me dedicado mais a isso. Isso eu ouvi dele. Então, assim, o trabalho dele, a presença dele, o nome do Dr. Aquino é um nome de muito respeito, né? De muito valor. Realmente ele foi o grande responsável por essa instituição estar hoje do jeito que está. Ele foi o precursor de tudo isso, né? Eu vou repetir para você o que eu falei lá no começo. A minha experiência profissional, a minha vida profissional foi aqui. Eu tenho mais de 30 anos de casa. Então aqui eu tenho toda uma história aqui dentro. E eu sei que eu deixo alguma coisa também. Agora, o que eu te digo é o seguinte, que o SESI para mim, ele foi minha casa, minha família, meu porto seguro. Eu tenho, assim, um respeito enorme por essa instituição. Eu disse para você no início que nós não fazemos tudo, mas o que nós fazemos com competência, nós fazemos com qualidade, fazemos com compromisso e da melhor forma possível.